E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática. Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre função do segundo grau, discriminante e a natureza das raízes. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você acompanhar tudo que a gente está colocando aqui, conteúdo completo de matemática para você. Vamos lá? Gente, discriminante é o nome correto que se dá para esse elemento aqui que se chama delta. A maioria das pessoas reconhece ele como delta. O nome correto que nós vamos usar é discriminante, beleza? Estou pintando de amarelo lá em cima para você. Beleza, como é que a gente calcula esse discriminante mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Ok. Mas o que eu quero te falar não é nem como calcular pela fórmula. O que eu quero te explicar é a natureza das raízes. Dependendo do que acontecer com esse discriminante, nós já sabemos quantas raízes a minha função vai ter. Então veja só. Se eu calcular o discriminante e ele der maior do que zero, isto é, positivo, então nós já sabemos que teremos duas raízes distintas. Como assim? Se você olhar lá para o gráfico, você vai perceber que a minha parábola ela toca o eixo do x em dois lugares. Ó, estou fazendo um círculo em amarelo para você perceber. Ó, tocou em dois lugares no eixo do x. É exatamente essas duas raízes distintas que a gente está falando. Mas isso só acontece quando o discriminante ele é maior do que zero. Ok? É isso. Quer ver? Mas não é só essa situação. Tem outra situação. Vamos lá? Se o discriminante você calculou ele e deu igual a zero. O que isso significa? Significa que serão duas raízes iguais. Antes eram raízes diferentes, agora são duas raízes iguais. Algumas questões têm o costume de colocar assim, ó, não, ele tem uma raiz só. Mas é a mesma coisa, porque como são duas raízes iguais, principalmente quando você joga para o gráfico, você vê essas duas raízes localizadas no mesmo local, onde estou fazendo esse círculo amarelo, certo? Foi onde a minha parábola tocou o eixo do x. Tranquilo. É normal. Então, se algum exercício colocar assim, ó, não, aqui nós temos uma raiz, tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá? Se o discriminante deu zero, é uma raiz mesmo. Ou se ele colocar duas raízes iguais, também funciona. Tranquilo? Caminhando, nós temos uma terceira e última situação. Qual que seria essa situação? Que o discriminante ele é menor do que zero, isto é, ele é negativo. Como que funciona isso? Olha, não vai ter raiz mais. Não tem nenhuma raiz mais. Se você olhar para o gráfico, você vai falar: ah, rapaz, agora eu entendi. Porque o que significa ter raiz? O que significa a raiz de uma função? Significa o lugar aonde ela tocou o x. Mas se o meu discriminante ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, eu não vou ter raiz, olha lá, ó, significa que o gráfico não vai tocar o eixo do x. O gráfico não tocou o eixo do x. Entendeu? É isso. Então vamos repetir pela última vez. Se o discriminante deu positivo, você tem duas raízes distintas. Se o discriminante deu igual a zero, você tem uma raiz ou duas raízes iguais. Se o discriminante deu menor do que zero, negativo, então você não tem nenhuma raiz. Certinho? Então pronto. Uma vez que a gente já sabe disso, então a gente pode fazer um exemplo bem legal. Para que valores de m, então o que eu estou procurando? Vamos com calma para a gente entender. O que eu estou procurando? Os valores de m. Que faz com que essa função que você está vendo aqui na frente, toda esquisita, tem até um m aqui, não admita raiz real. Não admita raiz real. Gente, se ela não tem raiz, foi o que eu acabei de te falar no slide anterior. O discriminante tem que ser menor do que zero. Então vamos fazer isso? Vamos fazer essa conta. Ó, como que eu calculo o discriminante mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Mas como o exercício está dizendo que não tem raiz real,
Então quer dizer que nós vamos pegar esse discriminante e colocar ele menor do que zero. Tá? Se fosse duas raízes distintas, então você ia colocar maior do que zero. Ah, mas se fosse uma raiz, então você ia colocar igual a zero. Entendeu como é que funciona? É só você prestar atenção nessa palavra. Ó. Se não tem raiz, então a gente sabe que o discriminante ele é menor do que zero. Então pronto, está aqui, ó, menor do que zero. Certo? É simples, é bem tranquilo de fazer. Então vamos lá, vamos resolver, vamos substituir os valores. Né? Quem é o coeficiente b aqui na minha equação? O b é aquele que acompanha x, então ele é o menos 4. Vamos lá, ó. Coloquei aqui no lugar de b o menos 4. Veja que o menos 4 da fórmula eu repeti. O a é o que acompanha o x ao quadrado. Qual é o valor de a aqui, pessoal? A é quem acompanha x ao quadrado. É o menos 1. Muito bem, está aqui o seu menos 1, ó. Ótimo. E o c? O c é o termo independente. E o termo independente nessa função é o menos 1. O menos 1 a gente colocou aqui. Certinho? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui para ficar um slide limpo e organizado. E vamos resolver cada parte. Gente, quanto que é esse menos 4 elevado ao quadrado? Ele vai dar 16. E aqui eu vou fazer essa conta, ó, só para dar uma simplificada um pouco. Ó, menos 4 multiplicado pelo menos 1. Menos com menos vai dar mais. E 4 vezes 1 vai dar 4. Certo? Tranquilo. Esse m menos 1 eu repeti só para a gente andar devagar aqui e todo mundo entender a questão. Beleza. Gente, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse 16 que está positivo e vou jogar ele lá para o outro lado. Só que agora ele vai vir negativo. Certo? Tranquilo. E aí a gente tem aqui essa inequação que é fácil de resolver, não precisa se assustar. O 4 ele está multiplicando e ele pode passar para o outro lado, só que dividindo. Então olha como é que vai ficar. Olha o 4 dividindo aqui, ó, o menos 16, certo? Então pronto. Finaliza as suas contas agora. 16 dividido por 4, menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Menos 1, joga para lá, mais 1. E menos 4 mais 1 dá o resultado de menos 3. Então quer dizer que esse m ele tem que ser menor do que o menos 3. Qualquer número que seja menor do que o menos 3 vai fazer com que essa função f de x ela não tenha nenhuma raiz real. Beleza, matamos a questão, muito tranquilo. Bora fazer mais uma para você entender legal. Ó, outro exemplo. Para que valores reais de k, a minha função kx ao quadrado menos 6x mais 1 admite zeros reais distintos. Perceba que aqui eu falei no plural, zeros. Professor, como assim zeros? É porque raízes e zeros são a mesma coisa aqui para a gente. Tá? Então, admita raízes reais distintas. Quando é que isso acontece? Quando o seu delta é maior do que zero. A gente falou lá no primeiro slide. Tá? Então vamos fazer isso? Vou colocar o b ao quadrado menos 4ac maior do que zero. Aqui está menor, ó, mas considere maior, por favor. Tá? Corrija aí pra gente, aqui é maior. Então vamos ver como é que fica. Olha lá, ó, aqui embaixo eu já coloquei correto, tá vendo? Olha lá, ó, maior, certinho? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui a partir dessa segunda linha, que aqui tá tudo ok. Ó. Vamos ver como é que funcionou? Olha, o b é menos 6, é aquele que acompanha o x. Está aqui o menos 6. Menos 4, eu só repeti da fórmula, mais nada. Esse menos 4 aqui é esse menos 4 aqui. O a, ele é o k. Perceba que o a é aquele que acompanha o x ao quadrado, certo? Estou só substituindo. E o meu c, esse c aqui, ele vale 1 porque ele é o termo independente, olha lá, ó. Então quer dizer que nós fizemos só a substituição, tranquilo? Só a substituição dos valores. Vamos fazer as suas contas? Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Menos 4 vezes k vezes 1 dá menos 4. Ok, maravilha. Continua.
Pega esse 36 positivo e joga para o outro lado negativo. Ótimo. Cara, ficou tudo negativo. Então o que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente multiplica por menos 1 e troca todo mundo de sinal. Olha, era menos 4, virou mais 4. Era menos 36, agora virou 36. Ótimo. Agora detalhe, se você trocou o sinal de todo mundo, esse sinal aqui que era maior, agora ele vira menor. Ele tem que trocar também. Não pode esquecer disso, hein? Não vacila. Vamos lá então, para finalizar nossa questão e detonar na prova. 4 está multiplicando, passou dividindo. 36 dividido por 4 dá 9, então pronto. O que significa isso que a gente está escrevendo? Que qualquer valor que você pegar para cá, que seja menor do que 9, vai fazer com que essa função que o exercício te deu tenha duas raízes distintas. Pronto. Você discutiu a natureza dessa função e agora a gente finalizou. É isso, pessoal, tá? Treina bastante. Ah, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Aqui o K não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente. Se esse K aqui for igual a zero, gente, ó, ele zera tudo isso aqui, ó, porque 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então o K não pode ser zero não, tá? Então tome esse cuidado, porque às vezes na questão ele te exige essa cautela, tá bom? Então vamos lá, o K tem que ser menor do que zero, a única coisa que ele não pode ser é zero. Ele tem que ser K menor do que 9, mas ele não pode ser zero, porque se ele for zero, isso aqui vai deixar de ser uma função do segundo grau, tá bom? Então beleza. Galerinha, é isso. Então, eu quero só te pedir, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos compartilhar tudo de matemática aqui para vocês, ok? Valeu demais, tamo junto, é isso aí, valeu!